Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui o tamanho para poder ficar um tamanho legal. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas nesse que é o nosso primeiro dia da nossa Semana da Educação Inclusiva. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Deixa eu só pegar meu óculos aqui e a gente já inicia de fato, certo? Perfeito, então bora lá. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas mais uma vez, né? Nesse que é a nossa Semana da Educação Inclusiva. Vamos ter muito conteúdo legal, muita coisa relevante para você. Então, antes da gente iniciar,
eu tenho alguns informes para a gente poder ali se ajustar certinho em nossa formação, certo? Olha só, nós vamos estar reunidos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sempre nesse horário, às 19 horas, iniciando no horário de Brasília. Né? Tem aqueles minutinhos ali que fica o reloginho e tudo mais ali para o pessoal ir chegando, juntando-se a nós, certo? E posterior a isso, nós iniciamos a nossa aula. Perfeito? Então bora lá. Ali em cima fica um link fixado. Esse link você vai dar a sua presença. Isso mesmo. Olha só. Esse link vai ser um link onde você vai colocar a sua presença, certo? Então você vai declarar ali a sua presença por meio desse link, correto? Correto. Então, durante as nossas aulas, eu vou fazendo algumas chamadas ali para ação, para você clicar no link e registrar a sua presença, correto? Às vezes a pessoa registra no meio, no final, enfim. Então, o link que está fixado ali em cima vai ser registrado a sua presença, correto? Então, o que acontece? Nós vamos disponibilizar um certificado de 15 horas, ou seja, você vai participar a semana toda conosco, se você participar ali os 5 dias, certo? Então você vai ter o certificado de 15 horas, mas precisa participar os 5 dias, precisa ter presença nos 5 dias, correto? Então a gente vai disponibilizar o certificado para você. Esse certificado de 15 horas, ele é gratuito. De novo, o certificado de 15 horas, ele é gratuito da nossa semana da educação inclusiva. Você não vai pagar um único real, certo? A gente vai disponibilizar para você o certificado de 15 horas, mais uma vez ressaltando, gratuito, mas você precisa fazer ali o seu registro. O que acontece? Né? Muito provavelmente ali o pessoal do nosso suporte pode, com certeza vai fazer uma oferta para você de alguma formação nossa que a gente esteja ali acontecendo nesse mês, certo? São formações à parte, né, nessa temática da educação inclusiva, e aí com certificado de uma carga horária maior e um conteúdo mais robusto. Mas é opcional, vai ser feita a oferta e você vai ser convidada para participar conosco, certo? Da nossa formação, de uma das nossas formações, certo? Mas são coisas diferentes. Essa nossa formação aqui, ela é uma formação de uma semana de educação inclusiva, que se você participar todos os dias, vai ter um certificado de 15 horas gratuito, correto? Então, eu faço questão de explicar, porque vai ter ali provavelmente uma oferta, e as pessoas perguntam, mas não era gratuita? Não, há uma oferta para outras coisas, correto? Mas a nossa formação aqui nessa semana, se você estiver conosco os 5 dias e tem que estar conosco nos 5 dias para ser gratuito, correto? Correto? Perfeito? Perfeito. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui na, na nossa tela, podemos dizer assim, a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é uma aula de número 1, uma aula mais de introdução a respeito de educação inclusiva. Então, duas coisas muito importantes. Primeira delas, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, faça a inscrição ali, se inscreva, né? Ativa o sininho para você receber todas as notificações, correto? Outro sim, se você não nos segue ali nas nossas redes sociais, que a gente compartilhou nessa introdução e vamos estar compartilhando aqui ao longo da nossa conversa, então, você, por favor, nos siga na nossa rede social, porque aí você fica sabendo das nossas agendas, fica sabendo, conhecendo um pouco mais acerca do nosso trabalho, para quem não nos conhece. Nós somos a Psicom Consultoria Educacional, estamos localizados na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, quem quiser conhecer um pouco mais acerca do nosso trabalho, eu não vou me ater aqui a falar muito sobre, né? Nós somos um espaço de atendimento multidisciplinar, entre outras coisas. Mas quem quiser nos acompanhar, saber o nosso dia a dia, a nossa rotina, acompanhar os nossos professores, nossos profissionais, atendendo de fato, né? Nós não somos professores ali de livro.
né? Sabe, aquele professor ali que lê, estuda, mas nunca atendeu ninguém, nunca teve frente a frente com alguém da educação especial, né? Como a gente tem muitos por aí. Não, a gente todo dia atende crianças, atendimentos de grupo, atendimentos individuais, e é um pouco dessa experiência que a gente quer passar para você nesses 5 dias, correto? Correto? Então, é uma forma de você poder nos acompanhar e saber das nossas agendas sempre que a gente estiver por aqui. Bueno, deixa eu compartilhar aqui. Adicionou, entrou no palco, agora é oficial, certo? Aula de número 1. O que é inclusão? Então a gente vai fazer um apanhado bem introdutório. Então eu peço até um pouco da paciência sua, porque a gente tem público de todos os tipos. Tem desde pessoas que estão iniciando agora sua jornada acadêmica, sua caminhada ali na área da pedagogia, na área de alguma licenciatura, certo? Que estão tendo contato pela primeira vez com o público da educação inclusiva. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas que são especialistas, doutores, muitas vezes nessa temática, que nos acompanham também. Então, eu peço sim a paciência, se você estiver inserido nesse contexto, para a gente poder meio que fazer um nivelamento para poder abarcar todo mundo, correto? Então, bora lá. O que é inclusão quando falamos sobre esse tema de uma maneira geral? Então, o que acontece, minha gente? Eu gosto de usar bastante essa arte aqui. Essa arte ilustra bem o que falaremos a partir de agora. Então, quando falamos em educação inclusiva, nós temos que partir do seguinte pressuposto, de 4 paradigmas. Nós temos os conceitos de exclusão, os conceitos de segregação, de integração e de inclusão, certo? De novo, vou repetir. Exclusão, segregação, integração e inclusão. Como é que se dá cada um na prática? Quando falamos ali no conceito de inclusão, agora voltado para a perspectiva da educação, a gente vai ver ali diversos paradigmas, diversas coisas ali para a gente poder, enfim, falar um pouco melhor sobre. Mas eu quero voltar lá no início, falando agora não sobre inclusão, e sim sobre exclusão. Olha para mim aqui, olha para a tela. Quando falamos em exclusão, essa exclusão ela ocorre quando um estudante, agora a gente vai trazer para o contexto da educação, ele é totalmente impedido de acessar qualquer forma de educação formal, certo? Então, quando falamos de exclusão, nada mais é do que a negação total do direito à escola, seja ela irregular ou seja ela especial. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece. De uma forma velada, mas acontece. Por que ocorre? Às vezes não é uma negativa ali tácita e veemente ali de uma vaga. E sim você colocar ali barreiras que vão inviabilizar essa matrícula, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto, essa exclusão ela pode se dar por intermédio da ausência da matrícula, ou seja, quando a criança ou o jovem ela não está matriculado em nenhuma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, ali, uma educação especial, enfim. Ela acontece quando há uma negativa de uma vaga, ou seja, a escola se recusa a aceitar alunos por conta de suas deficiências, condições sociais, etnia, gênero, outras características. Mas como o nosso foco hoje é a educação inclusiva na sua perspectiva nacional da educação inclusiva, a gente vai se ater mais a isso. Correto? Correto. Então, o que acontece, minha gente? Essa negativa de vaga é um segundo ponto. Mas agora nós vamos ver outras coisas que são mais disfarçadas, podemos dizer assim, e que ainda remetem à exclusão. Primeiro ponto é o que chamo de barreiras intransponíveis. Ou seja, eu até permito a matrícula ali de um cadeirante, mas eu não tenho acessibilidade,
eu não tenho, daqui a pouco, uma atitude, eu tenho uma barreira pedagógica, eu tenho uma barreira de comunicação. Eu até aceito alguém ali que precise de Libras, mas eu não tenho alguém que se comunique, né, em língua brasileira de sinais. Eu até aceito alguém ali que necessita de um recurso ali em braille, vamos dizer, mas eu não tenho nenhum profissional de braille ali que vá atendê-lo. Então, isso acaba sendo um conceito de exclusão. Você está entendendo? Então, veja bem, a escola aceita a matrícula, mas ela não dá nenhum subsídio ali para se trabalhar nesse aluno com uma condição especial. Isso vale também para a parte estrutural externa. Aí saindo talvez um pouco do contexto da escola, indo para o contexto da sociedade ali, da região, do município, de uma maneira geral. A, a escola fulano de tal até aceita um aluno que tem uma dificuldade de locomoção, mas o entorno não permite que ele tenha deslocamento, autonomia, entre outros. A rua, daqui a pouco é uma rua cheia de buraco, enfim, vários variados pontos. Além do que, a gente tem o quarto ponto, que é o último ainda, falando sobre invisibilidade do aluno, ou seja, um sistema educacional simplesmente não reconhece a existência ou a necessidade educacional diferenciada desse indivíduo, certo? Então, você até aceita, mas você não reconhece que ele precisa ali de um olhar e um atendimento diferenciado, correto? Por exemplo, há uma criança com deficiência intelectual, vamos trazer, uma deficiência intelectual severa, certo? Que por falta de vagas adequadas ou preconceito da família, da comunidade, vamos dizer assim, nunca foi matriculado em uma escola. Ou, sei lá, no passado, né, criança com certas condições de saúde mental que eram mantidas em casa, sem qualquer tipo de acesso a uma educação formal. Hoje ainda acontece nos submundos ali, podemos dizer assim, dos rincões do Brasil. É algo mais difícil? É algo mais difícil, mas isso ainda acontece. Então, esse é o conceito número um, que é o conceito de exclusão. Nós temos um outro conceito, que é o conceito de segregação. A segregação educacional ela vai acontecer quando estudantes com características específicas são separados do ambiente escolar regular e alocados em instituições ou classes exclusivas. E aqui eu abro um parêntese. Muitos casos vai se inviabilizar ali o atendimento, às vezes, na íntegra, né, de alguém que tem algum tipo de necessidade. Mas é todo um ajuste, é todo um ajuste que é feito. Sob a premissa de que ali, sei lá, eles receberão um atendimento, entre aspas, mais educado, adequado, ou um atendimento especializado, podemos dizer assim. Então, quando nós falamos ali em segregação educacional, nós estamos falando ali de, primeiro, talvez de escolas especiais, né, instituições dedicadas exclusivamente a alunos com algum tipo de deficiência que ainda existem, né? Aqui perto do nosso trabalho, nós temos uma escola que ela é exclusiva para pessoas ali que têm um tipo de necessidade especial visual, certo? Então a gente tem uma escola só para pessoas que têm essa questão de ordem visual. Assim como a gente pode ter escolas ali que reúnam só alunos com deficiência intelectual. De novo, né? A gente não menospreza ali a ideia desses centros de educação, mas é um conceito ali que segrega muitas vezes, certo? Ou seja, ainda classes especiais, salas de aula dentro de escolas regulares, mas onde os alunos com deficiência permanecem todo o tempo sem interagir ali com os demais alunos. Então, o que acontece? O atendimento educacional especializado, o AEE, ele é fundamental, mas, no meu modo de ver, ele não pode ser 100% exclusivo. Ou seja,
Ele só vai ser atendido no AE e não vai ter nenhum tipo de contato com os, entre aspas, ditos normais. Não. O atendimento especializado ele é importante, mas não pode ser único. Certo? Ou aí vale para currículos paralelos, conteúdos, métodos de ensino desenvolvidos apenas para um grupo segregado, podemos dizer assim, né? Com expectativas de aprendizagem mais baixas, né? Algo que vai ser dissociado do currículo comum. Não. O que a gente tem são aquilo que nós chamamos, e vamos falar, inclusive, na nossa semana da educação inclusiva, que são as adaptações curriculares. O que é o currículo? O currículo é o percurso, o currículo é o caminho, certo? Então, essas adaptações vão fazer com que esse percurso possa ser feito ali levando em conta suas potencialidades, mas não, o percurso não vai existir mais, de forma alguma, né? Ou seja, outras coisas também que acontece bastante, um foco demasiado na deficiência, ou seja, com o trabalho pedagógico tendendo a focar muito mais na limitação ou no tratamento, podemos dizer assim, da deficiência do que no desenvolvimento pleno do aluno, não. Nós que trabalhamos com educação inclusiva, e você que talvez está iniciando essa jornada, precisa compreender que nós somos agentes transformadores. A gente está ali com o intuito de desenvolver. E nós veremos que os desenvolvimentos, os passos que a gente conquista, são passos lentos, muitas vezes. Mas eles acontecem, certo? Além do estigma do isolamento, que muitas vezes a separação ela pode gerar uma estigmatização, assim, impedindo o convívio. Então, mais ou menos assim, tipo um exemplo. Um aluno ali constatado com síndrome de Down. Ele é matriculado em uma escola especial, vamos dizer assim, para pessoas com deficiência intelectual. Ali onde todas as atividades e o currículo é adaptado para esse grupo, tá? Mas ele não tem contato com alunos sem deficiência, né? Ou em uma escola regular, né? Ou entre outros. Ou seja, ele está sendo, podemos dizer assim, segregado de conviver com os demais. O terceiro conceito que a gente tem é um conceito de integração. A integração educacional, e ela é talvez a das mais comum de acontecer nos dias de hoje, é quando os estudantes com necessidades especiais, eles são trazidos para a escola regular, certo? Mas com a premissa de que eles se adaptem ao sistema ali existente. Ou seja, a escola aceita o aluno, mas não se reestrutura fundamentalmente ali para acolhê-lo na sua diversidade. A responsabilidade da adaptação recai exclusivamente sobre o aluno. Então, por exemplo, até matricula numa classe regular, ou seja, o aluno está fisicamente presente na sala de aula, mas frequentemente o aluno é retirado da sala de aula comum em alguns momentos para receber ali um apoio especializado, enfim, né? Ou outra coisa que acontece muito é ele simplesmente está ali dentro da sala de aula, mas não participar ali junto com os demais, em atividades que podem estar inseridos todos, certo? Então, ou seja, ele está ali fisicamente, mas não está ali incluso. Ou seja, aquele ambiente, aquele contexto não. É como se ele tivesse ali apenas de corpo, mas não de presença. Você está entendendo? Até que nós chegamos no último conceito, que é um conceito de inclusão, né? Que é, podemos dizer assim, o ápice, né, do que a gente busca. O que é a inclusão na educação, minha gente? A inclusão educacional ela é o estágio mais avançado e transformador, podemos dizer assim. É um processo de reestruturação profunda do nosso sistema educacional, que vai garantir que todas as crianças e jovens, independente de suas características, possam aprender juntos, né, com apoio em ambientes que valorizam a diversidade. Então, a escola
que se adapta ali para receber aquele aluno e não o contrário. Então, algumas características da escola inclusiva. A primeira delas, o acesso universal e pleno, ou seja, todas as crianças e jovens têm o direito de frequentar a escola regular de sua comunidade, sem condições prévias, sem julgamentos e etc, etc. A escola inclusiva ela vai precisar ter, e ela tem uma reestruturação no seu ambiente escolar, ou seja, ela se transforma em todos os seus aspectos, tanto na sua arquitetura, né, falando de acessibilidade, como no seu currículo, né, ele torna-se flexível e diversificado e não extinguido, certo? Então, um currículo adaptado, certo? Uma metodologia de ensino, né, por intermédio ali de uma pedagogia inclusiva. Como é que você vai inserir todos os alunos dentro dessa metodologia de ensino? Ora você passa o conteúdo de uma maneira, ora você passa de outra, certo? E ali você vai colocando todos os atores dentro desse processo, certo? Uma formação continuada dos profissionais ali que atuam nas instituições com o intuito de lidar com a diversidade, isso que vocês já estão fazendo, né, nessa noite. E o principal, uma mudança de cultura escolar que vai inserir não só a escola, a estrutura e os profissionais que ali atuam, mas principalmente toda a comunidade escolar, que vai envolver a família, que vai envolver ali as pessoas que circunvizinham ali essa escola, né, baseado no respeito, na valorização, né, e no entendimento dessas diferenças. Certo? Então, bora lá. Então, deixa eu só botar para frente aqui. Depois de passar um recado importante. Depois vamos passar um recado importante. Certo? Então, nós tínhamos aí falando um pouco de uma linha do tempo até meados do século XX e, infelizmente, ainda presente, um conceito de exclusão. Né? Então, a exclusão, a gente já viu há minutos atrás, ela representa a fase em que a diferença é percebida como um impedimento ou problema que deve ser isolado ou ignorado, podemos falar assim. Pessoas com características ali consideradas fora do padrão, certo? Podemos dizer assim. Então, o que seria essa exclusão que a gente tinha ali, podemos dizer assim, meados do século XX? Se tinha uma negação de acesso, uma negação de participação, a pessoa era sempre vista ali como não pertencente àquele grupo, ou seja, não capaz de poder contribuir com nada, você está entendendo? Dentro ali de um contexto educacional, né? Elas eram simplesmente excluídas ali do sistema escolar, ou não eram matriculadas, nem mesmo muitas vezes em instituições especializadas, ou seja, permanecendo em casa, em hospitais, ali, até em manicômios, muitas vezes. Ou seja, completamente invisíveis para o sistema educacional, certo? Então, isso era dentro das próprias leis, as leis que permissividade, né, de poder fazer com que isso acontecesse, correto? A partir do século XX em diante, uma segunda metade, a gente começa a ter ali uma segregação muito mais forte, né? Que ela vai surgir justamente quando há um reconhecimento da existência do grupo, né? Ou seja, quando a gente fala da exclusão, é a ausência, podemos dizer assim, de reconhecimento desse grupo. Quando falamos em segregação, a gente está entendendo que sim, opa, esse grupo ele existe, há um reconhecimento, certo? Então, o que é o melhor, já que há um grupo diferente, entre aspas, é mantê-lo afastado, certo? Em ambientes paralelos, ou seja, em lugares onde eu sei que está lá, eu sei que existe, mas eu não quero junto de mim, eu quero longe, você está entendendo?
entende? Então, o diferente era sempre atendido, mas em um lugar à parte, você está entendendo? E é aqui que a gente tem ali o surgimento das escolas e classes especiais. Alunos com deficiência, ali, por exemplo, eles passam a ter um acesso à educação, mas apenas em ambiente separado dos alunos sem deficiência. A ideia ali é que o atendimento especializado, podemos dizer dessa forma, né, em um ambiente homogêneo seria mais benéfica, fosse, né, na verdade. Mas isso, na verdade, a gente hoje percebe que acaba sendo ruim, entende? Porque além de um currículo extremamente limitado que você vai poder ofertar para esse aluno, você impede ele de ter relacionamentos interpessoais, de estabelecer vínculos, né, interpessoais com pessoas. Né, interpessoais com pessoas é boa. Né? Bueno, então a partir ali dos anos 70, 80, mais ou menos, a gente tem ali o conceito de integração mais aflorado. Então, começa-se a perceber que o grupo diferente, entre aspas, ele precisa estar junto com os demais, certo? Então, o que já é, vamos dizer assim, um avanço, né, entende? Só que com detalhe, a estrutura ainda não estava pronta para recebê-lo. Vamos dizer assim, eu compreendo a necessidade ali de um cadeirante estar junto com os demais no ensino regular, legal. Mas eu não adapto a estrutura da minha escola para recebê-lo. Então eu tenho 3 lances de escada para subir com o cadeirante. Você está criando uma barreira quase que intransponível, né? Como eu mencionei anteriormente, certo? Então havia essa inserção, só que ela era condicionada à adaptação ali do aluno naquele meio, naquele contexto, certo? Tranquilo? Então, a mudança, vamos dizer assim, ela era de ordem de aceitação, aceitá-los dentro do contexto, mas não de estrutura, não de currículo, não não ali de adaptações que você vai fazer ou não. Né? Tranquilo? Então, a partir ali dos anos 90, a gente começa a ter, primeiramente, com a Constituição, né? E depois com a política nacional na perspectiva da educação inclusiva. E, de novo, aqui eu trago um parênteses, eu falo sobre a letra fria do papel, da lei, da Constituição, daquilo que ela pregou, certo? Nós sabemos que, na realidade, isso às vezes não ocorre, certo? Mas nosso objetivo aqui é trazer como deveria ser feito, correto? Então, a inclusão, podemos dizer assim, costumo dizer que é o estágio mais avançado. É que ele, por quê? Porque vai propor uma reestruturação completa, não só da sociedade, né, dos seus sistemas, tudo mais. Ou seja, não é só a escola, é toda a comunidade escolar, certo? Ou seja, a escola se torna realmente para todos, que essa é a premissa, escola para todos. Né? A sociedade se adaptar para acolher essa diversidade. Né? E o sistema educacional, em contrapartida, reestruturar ali suas metodologias, ali investir na formação continuada de seus profissionais, né? Fazer ajustes estruturais, se preciso for, né? Para poder atender essa diversidade de todos os alunos, certo? Muito importante. Então, 94, mais ou menos, salvo engano, não sou muito bom em ano, data, essas coisas, através da Declaração de Salamanca, né? E 2006 a gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ou seja, por intermédio desses marcos, né, são marcos internacionais que vão impulsionar o movimento da educação inclusiva e vão ali quase que exigir que os sistemas educacionais se moldem, se transformem para justamente acolher todos os alunos ali nas escolas regulares. Correto? Correto.
Olha só, antes da gente continuar, eu tenho 2 recados importantes. Olha só. Primeiro deles, eu vou fazer essas inserções em alguns momentos da nossa aula, correto? Primeiro recado importante. Olha só, tem o link fixado, geralmente ele fica assim em azul, correto? Então, nesse link fixado, você vai chamar e vai dar sua presença. Já tem uma mensagenzinha ali que fica automática. Pronto. Gostaria de registrar a minha presença. Não me lembro agora como é que fica ali. Mas já cai uma mensagem. Então, só isso que você tem que fazer. Então, vou deixar para você agora alguns segundinhos. Se você ainda não fez, vai ali e clica no link. Eu preciso falar isso mais de uma vez porque o nosso público ele se renova. Então, pessoas que às vezes estão ouvindo mas estão fazendo seus afazeres, né, na sua casa, perde ali essa orientação e acaba não fazendo. Então, a gente fala mais de uma vez. A gente está procurando estabelecer dessa forma. Então, você vai ali, clica no link, vai cair no grupo do WhatsApp, mas não me abandona, certo? Clica no link, dá tua presença e pode voltar para cá, correto? Tranquilo? Clicou no link? Legal. Outro recado muito importante, segundo deles, olha só, se você colocar ali na sua rede social esse nome que aparece aqui, ó, Psicom_educacional, você vai achar a gente lá no Instagram, correto? Você que já se inscreveu no canal, você que já ativou o sininho para receber as notificações. Se você não fez isso, faça também, por favor, porque essa é uma forma de você ser avisado, ser notificado. Grande parte das pessoas que acompanham nosso trabalho não são inscritas. Isso é um problema, né, para você mesmo, porque você acaba não sendo notificado ou notificado. Sempre que a gente tem um conteúdo novo, sempre que a gente faz jornadas como essa que vão trazer conhecimento, vão trazer uma certificação para você, gratuita, para você usar ali para horas complementares, para programas de progressão de carreira, entre outros, para a gente poder avisar você. A gente tem os nossos grupos do WhatsApp, temos ali os contatos que a gente manda as mensagens para você, mas a gente não consegue avisar todo mundo. Então, se você for inscrito, você vai conseguir receber essa notificação, correto? Então, olha só, aproveita e segue a gente no Insta, você que não seguiu ainda, certo? Tranquilo? Bora lá então. Isso aqui nós falamos. Então, quero trazer para vocês agora alguns desafios na inclusão escolar. Então, a gente traz alguns conceitos mais históricos e começamos a falar de fato na escola inclusiva, na escola ideal para mim e para você que trabalhamos com inclusão, certo? Mas a gente tem desafios, a gente tem dificuldades para fazer isso. Então aqui eu quero falar sobre algum deles. Primeiro deles, as barreiras atitudinais, ou barreiras de altitude. Nós podemos dizer assim. E preconceitos também, por que não dizer dessa forma? Então, esse é o primeiro desafio. Então a gente tem ainda muito estereótipo e muita discriminação. Por quê? Porque apesar da legislação e do discurso inclusivo que a gente tem muitas vezes, ainda infelizmente há um forte preconceito em relação às diferenças, né? Seja por intermédio de uma deficiência ou outras diferenças também, transtorno ou mesmo uma etnia, uma diferença socioeconômica, cultural. Então, isso acaba gerando ali gatilhos para estereotipias, para discriminação. Isso se manifesta, por exemplo, ali em piada, sabe aquela coisa, que eu tô só brincando, eu não posso nem brincar, o bullying, na exclusão social dentro da escola e até mesmo na resistência que acontece, sim, de alguns profissionais ou famílias em aceitar essa diversidade.
Então, hoje nós temos muitos profissionais, infelizmente, que têm aversão a trabalhar com crianças que têm uma necessidade especial. Você, com certeza, não é um deles, pois senão não estaria aqui conosco, nos ouvindo, agora nessa hora da noite. Você está entendendo? Ou seja, e das próprias famílias, com um pouco, eu não gostaria que o meu filho tivesse contato ali com uma pessoa com um tipo de necessidade especial. Então, a gente tem muito isso. Né? Então, isso é uma barreira de atitude. Além disso, a gente tem ainda muita falta de compreensão, muita falta de empatia, podemos falar assim, dificuldade muitas vezes em colocar-se no lugar do outro, em compreender essas necessidades e muitas vezes valorizar ali as suas potencialidades, certo? Além disso, a gente tem outra questão muito importante que é a baixa expectativa, ou seja, a baixa perspectiva. Muitos profissionais que talvez não tenham a devida formação, não tenham o devido apoio, eles podem ter baixas expectativas em relação ao potencial de aprendizagem, né? Que é muito importante isso, né, de alunos com deficiências ou uma dificuldade. Ou seja, profissionais que não creem que aquele aluno pode desenvolver-se, pode aprender e pode, sei lá, entrar de uma forma e sair do outro, correto? Um outro desafio que a gente tem é o desafio na formação, né? Na formação e na capacitação de profissionais de educação. Hoje, a despeito de muitas formações que nós temos no próprio YouTube, essa é uma delas que a gente está fazendo, mas tem diversas instituições sérias que fazem trabalhos ali falando sobre esse tema, muitas pós-graduações que a gente tem voltadas para a educação inclusiva. A maioria ainda dos cursos, seja de pedagogia, as licenciaturas de uma maneira geral, ainda não prepara adequadamente ali os futuros professores para lidar com essa diversidade, lidar com essas especificidades ali da educação inclusiva. Entende? Ou seja, pode, sei lá, trabalhar ali com um currículo genérico, muitas vezes, que é o que acontece, focando apenas em aspectos teóricos, sem trazer uma vivência prática, ou seja, fica muito vendo a teoria, autor, que são importantes, mas é importante trazer a vivência também, a vivência. Eu sou a favor de você ter ali nas licenciaturas, quando você tem os estágios, né, algumas até tem, mas são poucas, que você tem um estágio, falando especificamente ali da pedagogia, né, dando um exemplo, que é que é um dos maiores públicos, né, do ensino superior no Brasil. Então, você tem um estágio que vai trabalhar ali em orientação e gestão, né? Você tem um estágio que vai trabalhar ali com os anos iniciais, você tem um estágio que ali vai trabalhar em outras frentes, mas poucas instituições têm ali um estágio que contemple trabalhar exclusivamente com educação inclusiva, seja no AEE, seja ali em uma outra frente, certo? Então, você não tem, e faz falta isso, nessa parte mais prática. Coloca nos comentários aí se na sua graduação que você fez ou está fazendo, contempla esse estágio de lidar exclusivamente ali com o público da educação especial. Coloca ali, daqui a pouco você tem uma experiência legal ali para nos trazer, para nos compartilhar, para falar assim, bah, olha só, na faculdade que eu fiz tinha, ou seja, na especialização que eu estou fazendo tem, ou daqui a um pouco, na faculdade que eu fiz, que eu estou fazendo tem. Na minha não tem. Ou seja, coloca aí a tua experiência, a sua vivência, como é que é, né, na tua cidade, como é que se dá. Então, muitas vezes a gente tem ali formações continuadas ali de uma maneira precária, né, oferta de cursos de formação continuada, né, para professores em serviço, muitas vezes esporádica, não acontecendo com uma certa frequência, desarticulada com foco, né, em deficiências específicas e não na diversidade, ou daqui a um pouco você tem formações ali que vão apenas contemplar uma carga horária exigida, né?
vou trazer uma formação porque precisa fazer uma formação sobre esse tema, né? Muito mais na obrigação do que no intuito de desenvolver, de aprender mesmo, certo? Entende? Uma própria também falta de conhecimento sobre estratégias pedagógicas inclusivas. Isso a gente tem muita dificuldade, né, em todos os centros, seja os grandes centros do Brasil, seja, aliás, os centros menores, as cidades pequenas. Então, tem essa dificuldade, né? Muitos professores eles não se sentem seguros para adaptar o currículo, para diversificar essa metodologia. Então, eles não se sentem seguros porque justamente eles veem a teoria, mas na hora de colocar no papel como é que faz, a gente vai procurar passar um pouco disso na nossa semana da educação inclusiva, certo? E as formações que a gente tem, temos diversas formações, né, voltadas para esse tema. Então, com certeza, ali nosso pessoal vai em algum momento ofertar para você essa possibilidade. Então, se você tiver ali a possibilidade de fazer alguma formação estendida, né, além do seu currículo, faça, porque você vai aprender bastante, ou seja, você vai trazer assim muita vivência, ou seja, muita experiência para essa prática, certo? Alguns, inclusive, né, que a gente tem ainda, que são resistentes à mudança. Mas antes era de um jeito, eu fazia de uma forma, mas dava certo e tal, e por que que tem que mudar se antes era de um jeito e agora, se entende? Para alguns a inclusão ela vai exigir, né, a desconstrução ali de práticas pedagógicas, certo? Ou seja, vão achar que não, vou ter que mudar todo uma mindset ali do que eu entendo como sendo uma pedagogia efetiva, de forma alguma. Então, esse é um segundo desafio que a gente tem, que são desafios de formação e capacitação. Um terceiro desafio que nós temos é o desafio da falta de apoio, muitas vezes, e de um suporte, né, multiprofissional. Então, a gente tem ali uma ausência, ou em alguns casos, uma insuficiência de profissionais de apoio, ou seja, muitas escolas às vezes não contam com um número adequado de professores de apoio especializado, certo? De intérpretes de Libras, até de outros profissionais multidisciplinares ali, de psicólogo, de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, entre outros, né, que vão ser essenciais para o suporte aos alunos. Então, muitas cidades no Brasil, se pasmem, não tem assim um profissional ali, um fonoaudiólogo ali full time dentro daquela cidade. Então, precisam ir para outras localidades, né, ou daqui a pouco para atender aquela escola em específico. Então, é um desafio. Um outro desafio também está nessa dificuldade de articulação, né? Ou seja, mesmo em lugares onde tem essas equipes de apoio, nem sempre essa comunicação, essa articulação efetiva entre o professor da, ali da sala regular e o professor do AEE, por exemplo, e os outros profissionais, ela acontece de uma maneira ali multiforme, certo? Então, essa troca ali de conhecimento, de informação de um lado para o outro, muitas vezes ela não ocorre, a despeito de, por vezes, ter esses profissionais, mas você não tem essa troca, né, de figurinha, podemos dizer assim, então isso acaba prejudicando, né? Então, muitas vezes ali o que acaba esbarrando na própria burocracia, né, para essa contratação, né, uma demora, uma complexidade, e muitas vezes tem ali de contratar profissionais, principalmente no poder público, né? Então, muitas vezes você precisa ali fazer um concurso para contratar profissionais. Daqui a um pouco você não não faz o concurso, você contrata por meio de processo seletivo simplificado, mas uma burocracia, existe ali um trabalho que acontece. Muitos municípios hoje contratam profissionais ali por meio de licitação, ou seja, você contrata ali uma empresa que vai ofertar, sei lá, um psicólogo, um fono, um terapeuta ocupacional, né? Então acaba se tornando mais difícil, porque
Entende que você está contratando uma empresa e essa empresa que vai ter que contratar profissionais e muitas vezes, principalmente em cidades pequenas, você acaba não conseguindo ter tanta mão de obra. Então, são barreiras assim para se dar de uma forma mais efetiva. Um outro desafio que a gente tem também é o desafio na infraestrutura, né, e nos recursos materiais, podemos dizer assim. Né, a gente tem ali barreiras de engenharia, barreiras arquitetônicas, ou seja, a gente tem escolas, muitas delas que ainda não possuem rampas adaptadas, banheiros adaptados. Não vou nem falar de elevador, que seria algo muito mais complexo de se fazer, mas, sei lá, próprio corrimão, uma sinalização adequada, certo? Então muitas escolas acabam não tendo isso, né? Muitas escolas também acabam esbarrando na própria falta de recurso pedagógico acessível, seja um material didático adaptado ali para braille, vamos dizer assim, né, para, enfim, outras, para a própria Libras, né, CT daqui a pouco uma tecnologia assistiva mais efetiva, então acaba sendo um desafio também. Hoje é só um panorama geral, a gente vai explorando isso de uma certa forma, vai ampliando nos seus pormenores, certo? Um outro desafio também está no próprio fato da adaptação curricular, certo? E nessa avaliação. Então, muitos professores têm dificuldade em flexibilizar o currículo, né? Por quê? Porque os professores, em determinado ponto, que isso acaba acontecendo, eles vão se sentir ali, sentem-se, na verdade, pressionados a dar conta do conteúdo, né? Entende? Então, quando você vai adaptar uma atividade a uma prova, né? Você acaba demandando um tempo a mais, certo? Entende? Então, e acaba que por vezes você, enfim, acaba fazendo algo que não consegue replicar ali a mesma qualidade, né? Que aí tem aquela equação entre tempo versus a adaptação, né? Ou seja, quando que eu consigo ali planejar alguma coisa ou não nessa rotina maluca que a gente tem muitas vezes, né? Uma outra dificuldade também, uma barreira na própria avaliação, né? Muitas vezes ela não considera as diferentes formas de aprendizagem e de expressão ali que o aluno tem. Ou seja, então, priorizando os métodos e formatos padrão de atividades, né, e de avaliações que existem, né? Então, além disso, a gente tem uma preocupação excessiva com a aprovação, né? Então, a pressão por resultado, muitas vezes, elas podem levar a uma avaliação superficial ou a práticas que não vão promover a aprendizagem efetiva de todos. Então, hoje nós temos políticas, né, de fomento de fundos, né, de você poder ter acesso a recursos da União, dos estados, né, até dos próprios municípios, mas muito mais recursos da União, né, que vão levar em conta o VAR, é um deles, por exemplo, onde leva em conta a taxa de aprovação versus o desempenho que tem ali nas provas de larga escala, ali como o SAEB, por exemplo, né? Então, você tem essa equação, quanto melhor ali um desempenho nesse VAR, né, numa pontuação, você vai trazer mais recursos ou menos recursos para dentro de uma escola, recursos financeiros, eu digo, né, e muitos gestores escolares se veem pressionados, né, em, sei lá, em ter uma aprovação, ter ali um resultado mais efetivo. Então, são desafios. Outro desafio também vai estar no número de aluno elevado, muitas vezes, para a turma de uma maneira geral. Então, a gente tem em alguns contextos turmas superlotadas, né? Esse grande número de alunos ele vai dificultar com certeza o atendimento individualizado, a observação dessas necessidades específicas, ou seja, o que cada um precisa de uma maneira mais individualizada. Um outro desafio também, né, que é a própria carga horária do professor, do profissional. Quando eu falo carga horária, eu digo a carga horária mesmo de trabalho enquanto está ali
Eu não falo aquela carga horário extra de trabalho que ele acaba levando muitas vezes ali para sua casa. Eu digo na própria escola mesmo, né? Porque muitas vezes os professores já enfrentam altas demandas, seja com planejamento, com correção de atividade, né? E ou seja, a inclusão, entre aspas, vai adicionar mais uma camada complexa de tempo que já é exíguo, seja em preenchimento de documento, né, em avaliação. Muitas vezes você faz a avaliação, você corrige a avaliação, você tem que transferir aquela nota para um sistema propriamente dito. Então isso acaba tomando bastante tempo, né? Você está entendendo? Então, são desafios voltados justamente para isso, certo? Então, eu quero agora trazer aqui 10 dicas, né, para a gente poder falar um pouco sobre a inclusão de fato. Mas antes, de novo, eu preciso ressaltar para você o recado importante. Qual o recado importante? Primeiro, ali em cima, ó, tá fixado um link. Esse link você vai dar a sua presença. Eu acho que já tem, salvo engano, uma resposta automática. Você clica no link e já vai ter uma resposta ali. Ah, gostaria de dar a minha presença, uma coisa assim, agora não me recordo. Então é só isso. Clica e você vai nos chamar, correto? Correto. Outro sim, a gente precisa das presenças nos 5 dias para poder dar o certificado para você. Daqui a pouco você vai me pedir o certificado, vai nos pedir ali, falar com a nossa equipe de suporte. Ah, vocês prometeram o certificado e não mandaram, mas não participou dos 5 dias, não deu a presença. Não vai ter como, gente, porque a gente quer dar um certificado para você que seja algo válido, algo aceito, não é uma coisa de papel ali que não vale para mais nada. Ou seja, algo que vai carimbado, assinado com QR Code, tudo bonitinho. São 15 horas. Então, outro sim, esse certificado ele é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada para poder ter esse certificado, correto? Correto. Talvez você vá receber, e provavelmente sim, uma oferta de outras formações que a gente tem nesse tema, inclusive. Uma carga horária maior, ali um conteúdo extra e tudo mais. Só que é opcional, certo? Se você tem desejo de se qualificar, se você tem desejo de se aprofundar mais acerca desse tema ou de outros temas voltados para a educação, se você tem esse objetivo bem claro e quiser, ou seja, a gente tem essas possibilidades também, vão ser ofertadas para você, mas agora da nossa formação aqui, e você der a presença nos 5 dias, você vai ter o certificado gratuito, correto? Correto, certo? Certo. Ele aparece aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Acaba caindo nesse aparelhinho aqui, ó, nesse telefonezinho. Deixa eu ver se inclusive se tem gente aqui que já manda mensagem. Ó, tem pessoas que mandaram mensagem. Ó, vou deixar assim para não tá expondo o número da pessoa. Pessoas que mandaram mensagem, estão mandando. Vai cair para cá e aí o nosso suporte atende, fala com você ali, certo? Vai pegando, fazendo seu registro. Tranquilo? Certo? Segundo ponto, olha só. Eu quero convidar de novo você para seguir a gente lá no Instagram, para ser nosso amigo, nossa amiga lá no Instagram, certo? A gente tá sempre colocando conteúdo bom, conteúdo relevante para você. Mas o que que acontece? O que acontece? Olha só, a gente às vezes não consegue avisar todo mundo. Então, se você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, se você seguir a gente lá no Instagram, certo? Você está nos nossos grupos do WhatsApp, por quê? Porque daqui a um pouco hoje você não viu no WhatsApp, mas viu no Instagram. Daqui a pouco não viu no Instagram, mas viu uma notificação no YouTube. Ah, daqui a pouco não viu nenhuma dessas formas, mas, sei lá, te mandaram uma mensagenzinha no privado, lá no WhatsApp. Ou seja, N formas de falar contigo, correto? Então a gente vai fazendo dessa maneira. Então peço para você que não nos segue, por favor, segue a gente nesse Instagram que aparece aqui, correto? Correto? Bora lá então para as 10 dicas. Retomando a nossa aula. Primeira dica:
Muito importante. Deixa eu botar ali. Isso. Promova a conscientização e o diálogo. Muito importante, fundamental. Ou seja, a gente precisa cada vez mais disseminar essa informação. Deixa eu só. Vou botar uma outra assim. Opa, não esse. Esse. Qual que eu posso botar lá? Essa aqui. Isso. Que daí fica aqui um pouquinho maior e fica ali aparecendo também pequenininho. Então a gente consegue ter esse rapport aqui melhor, certo? Primeira dica, promova a conscientização e o diálogo, ou seja, fale para pessoas, exponha para pessoas, explique para pessoas, dissemine, né, a importância da inclusão. Você está entendendo? Eu vou repetir para você. Né? Dissemine a importância da conscientização e a conscientização sobre a inclusão. Eu não sei se você que me acompanha segue ali, tá, pertence a alguma religião, alguma igreja, de uma forma geral. Por que eu digo isso? Que existe igrejas, assim, religiões, de uma maneira geral, que elas querem, que elas convidam pessoas para ir ali para, seja para missa, para celebração, para o culto, ou seja, cada um varia o nome que é dado. Certo? Então, essa pessoa ela vai lá com tanta convicção, né, dizendo que olha só, se você ir lá na minha igreja, Deus vai fazer algo para você, ou seja, ou o nome que é dado ali, enfim, né? Você vai com uma convicção falar sobre isso, porque é algo que você acredita, é algo que talvez daqui a pouco uma mudança que aconteceu contigo na sua vida, que você quer irradiar isso para as pessoas. Então, por que eu estou trazendo isso? Por que eu trago esse exemplo? Né? Dadas todas as proporções, eu sei que a parte religiosa, sim, ela é muito importante. Nós como cristãos que somos também compreendemos que isso transcende, né, todas as coisas. Mas a gente fala porque a gente acredita naquilo. Então, por que eu falo isso? Porque a inclusão, primeiro, nós temos que acreditar que ela é viável, que ela existe, que ela acontece. Do contrário, nós não vamos ter propriedade para transmitir para pessoas, para promover essa conscientização, para promover esse diálogo. Então a gente tem que acreditar nisso e espalhar para quem quer que possa. Para onde a gente vê uma pessoa, a gente falar sobre educação inclusiva, a gente falar da importância da inclusão. Você está entendendo? Então esse é o primeiro ponto. Promover essa conscientização, esse diálogo. Peguei minha água aqui, a gente vai para o segundo ponto. Segundo ponto, criar grupos de trabalho, falando sobre inclusão, agora dentro do teu contexto da escola. Então, ali, quando a gente fala de uma escola, que é o nosso foco principal, mas poderia ser uma empresa, ou seja, a escola é uma empresa também, enfim, a gente vai ter, sei lá, diversas pessoas que ali estão. Tem pessoas que vão comprar a ideia e outras pessoas que não vão comprar a ideia, certo? Tem pessoas que acreditam na inclusão e tem pessoas que não acreditam, certo? Então, crie grupos de trabalho entre aqueles que estão engajados. Por quê? Porque os de fora, eles vão perceber que, opa, ali é um grupo que se reúne, ali é um grupo que discute, ali é um grupo que está sempre voltado para aprender, para se desenvolver. Eu vou querer me aproximar desse grupo para ver ele, para que tanto eles falam, que tanto eles discutem. Quem sabe esse assunto pode ser um assunto relevante, ou seja, você vai inspirar pessoas para vir para esse grupo. Você está entendendo? E até para poder ter essa troca de um aprender com o outro, daqui um pouco você usa uma forma de trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Eu atendo ali um menino que é autista, vamos dizer assim, e, e eu uso um determinado método para atender ele, para se relacionar com ele. Né? Aí você tem um aluno autista com outro profissional, você pode fazer essa troca. Né?
de e daqui a um pouco usar coisas que um utiliza para poder atender outra criança, você está entendendo? E também para falar aquilo que não deu certo, né? Porque a gente fala principalmente sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, né? Ele é extremamente amplo. Então, às vezes, aquilo que dá certo com um não dá certo com o outro, né? Para também mostrar que não é uma receita de bolo, né? Mas como é que você vai saber isso? É nos grupos de trabalho, trocando ali informação, né? Pegando informação com um, com o outro, compartilhando suas vivências, pegando vivências de outros, de uma forma geral, dentro do teu contexto, certo? Dentro do seu contexto ali de trabalho. Um outro ponto muito importante, que é o que você já está fazendo, inclusive, né? Que é investir cada vez mais na formação continuada. Não tem jeito, não tem jeito. Você que lida com a educação especial. Na verdade, isso vale para talvez todas as áreas do conhecimento da educação, mas falando especificamente da educação especial, que é o nosso foco, nosso mote hoje, você que lida com a educação especial, né, você precisa se atualizar constantemente, né, porque a gente está sempre evoluindo de uma maneira geral e cada vez mais rápido as evoluções acontecem. E nesse contexto, nesse prisma, podemos falar dessa forma, dessa maneira, há, há muita coisa ali que vai mudando constantemente. Então, você poder investir nessa formação continuada é de suma importância, né? Por motivos parecidos ali do exemplo anterior. Quando você investe em formação continuada, você está tendo contato com outras pessoas, com outros cases ali que deram certo, você está ali estreitando seus relacionamentos interpessoais, mesmo que muitas vezes você esteja fazendo uma formação online, à distância, você vai ter uma interação ali, seja com o tutor, seja com o professor, seja com os demais colegas, né? Mesmo que de uma forma virtual, mas há essa interação, você está entendendo? Nós mesmos aqui hoje, a gente está interagindo, você ali no chat, você colocando ali as suas percepções, ou seja, suas vivências, e daqui a pouco Dona Maria lá do Maranhão, né, bota uma vivência sobre como é que acontece lá no Maranhão, e ali o João lá do Paraná, né, bota uma vivência que acontece lá no Paraná, ou seja, você tem vivência de dois estados completamente antagônicos, né, geograficamente falando. Então, é muito bom, é muito legal você ter isso acontece como? Nessas formações continuadas, né? Então, daqui a pouco a escola proporciona para você ali uma formação, faz, mas não vai ali só para pegar o certificado, para depois botar ali no programa de progressão de carreira. Não, né? Faz e sugue o máximo que você conseguir. Que nem a gente está nesse momento, nessa formação aqui. Talvez você está acompanhando agora ao vivo conosco, ou vai acompanhar depois em outro momento, né? Mas não se apega só ali no certificado que a gente vai ofertar. Certificado de 15 horas gratuito para você. Não, não é isso o principal, né? Mas que você possa pegar cada informação que aqui for trazida, né? Eu sei que talvez muitas coisas que a gente falar você já sabe, mas algumas talvez você não lembrava mais ou não sabia mesmo. Então, cada fala tem coisas importantes que você pode pegar ali para o teu cotidiano. Da mesma forma, a gente, quando traz um conteúdo, a gente vê as interações de vocês ali e nós aprendemos muito, né, sobre como é feito em tal lugar, como é que acontece aqui, acolá, etc. Muito legal mesmo. Então, invista em formação continuada, porque conhecimento é o único ativo que não tem como você tirado de você. Daqui a pouco você investir ali num celular, o celular estraga. Você investir muitas vezes ali num carro, num veículo, a gente precisa para locomoção de um lado para o outro, mas não é um investimento, né? É algo que você só precisa para ir de um lado para o outro. Mas agora o conhecimento não, o conhecimento é algo que ninguém tira de você, certo? Terceiro ponto, garanta ali a acessibilidade de atitude, né? Ou seja, tem uma mudança de paradigma,
uma mudança ali, um mindset, podemos dizer assim, ali de atitude, de pensar de formas diferentes, né, de agir de maneiras diferentes. Hoje é uma aula de introdução, a gente vai ter mais para frente mais conteúdo, sim, onde vamos explanar esses pontos de uma forma muito mais detalhada. Hoje é mais de uma introdução, certo? Muito importante, eu gosto de falar sobre isso. Não despreze os pequenos começos. Por que eu trago isso? Olha só, olha para mim aqui. Olhou? Olhou? Certo? Um dos motivos assim que faz a gente desistir ali das coisas na vida é a ausência dos resultados ou os resultados muito devagar, certo? Então, o resultado acontecer num ritmo um pouco mais lento do que a gente espera. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos uma sociedade imediatista. A gente quer que as coisas deem certo para ontem. A gente quer que aconteça para ontem. Só que na educação inclusiva isso não existe, né? Vou repetir para você. Na educação inclusiva isso não existe. Porque os avanços que acontecem sim, né? As evoluções que ocorrem exatamente, elas são num ritmo muito devagar muitas vezes, certo? Então, e pequenas, você está entendendo? Então, às vezes a evolução ali para uma pessoa, ali um aluno com deficiência intelectual é aprender a amarrar o cadarço. Então você fica um mês, talvez batendo na tecla ali, e ele aprendeu a amarrar o cadarço nesse um mês. Aí você pensa, pô, mas não é uma evolução, coisa alguma, amarrar um cadarço. Para ele, é uma evolução como se fosse comparado talvez a um diploma de curso superior, talvez que você tem. Porque você está dando autonomia para uma criança ali, enfim, poder ter autonomia de colocar um sapato sem depender de alguém, né? Uma VD ali que ele consegue desempenhar. Você tem. Para você, talvez não signifique grande coisa, mas para ele significa muito. Então, essas evoluções, elas muitas vezes serão mínimas e elas acontecem, mas é num ritmo mais devagar do que o nosso time. Então a gente precisa compreender duas coisas. Primeiro, o time, que é diferente, e o avanço, que é um avanço muitas vezes pequeno, mas acontece, certo? Então, não despreze um pequeno começo, não despreze ali uma pequena, ou seja, evolução que acontece, correto? De novo, recado importante, mais uma vez, recado importante. Deixa eu só botar aqui. E, gente, agora sumiu, não. Voltou. Agora sim. Recado importante. O link fixado ali em cima. Mais uma vez. O link que está fixado ali em cima, você vai dar a sua presença, correto? Então, se você não clicou, se você está entrando agora, então ali em cima tem o link fixado. Às vezes você não percebeu por algum motivo, ou isso acontece. Então, esse link você vai registrar a sua presença, certo? Para a gente poder ali fazer a certificação para você. Então, essa formação ela vai contemplar um certificado de 15 horas gratuito, ou seja, nós vamos mandar o certificado para você ou por seu WhatsApp ou por seu e-mail de forma gratuita, vai ser por e-mail, né? O suporte me falou aqui, pelo e-mail. Então, você precisa registrar a sua presença nos 5 dias. Então não adianta só você vir hoje e não estar presente nos outros dias. Não vai ter certificado. Tem que estar os 5 dias. Correto? Correto. Ah, não participei de 5 dias. Não tem como, infelizmente. A gente não pode fazer o certificado também proporcional, né? Porque um certificado válido, ele é carimbado, ele é assinado com QR Code, isso é um trampo para fazer, certo? Então a gente estabeleceu ali nas 15 horas que vai ser nesse formato. Gratuito 100%, a gente conseguiu ajustar isso dessa forma, né? Mas você precisa estar conosco nos 5 dias. Outro sim, você provavelmente vai receber uma oferta para participar das nossas formações, correto?
de alguma das nossas formações que a gente tenha acontecendo, né? Então, ela é opcional. Ou seja, porque às vezes a pessoa pergunta, mas disseram que o certificado era gratuito e agora não sei o que. Não. Da nossa formação, se você der presença nos 5 dias, vai ser gratuito, né? As demais ofertas que podem ser feitas para você porventura são para outras formações nossas, se você quiser ampliar o seu conhecimento, né, por uma carga horária bem superior a essa, inclusive, você que precisa, certo? Aí você pode, enfim, evoluir, conversar com o nosso suporte, correto? Segundo ponto, olha só, por gentileza, segue a gente lá no Instagram. A gente quer ver todo mundo lá no Instagram com a gente, correto? Nós estamos aqui num número bom de pessoas que estamos assistindo, né, nesse momento, ou que já passou aqui. Acaba trocando, às vezes aumenta, diminui ali o número de pessoas e tudo mais. Ou seja, a gente está num número bem bacana, bem expressivo mesmo, certo? Então, quero ver todo mundo, quero ver todos vocês lá no Instagram, lá nos acompanhando, prestigiando o nosso trabalho, certo? Por quê? Porque daí a gente consegue ter essa proximidade maior com vocês, né? A gente pode dar um pouco ali, enfim, avisar você de outras formações, ou seja, das nossas programações de maneira geral. Você fica nos conhecendo acerca do nosso trabalho. Daqui a pouco, eu sou um professor, eu sou uma professora, preciso de mentoria. A gente tem mentoria. Eu sou um profissional, preciso de uma ajuda. Você chama a gente no direct, a gente está à disposição para ajudar você, para orientar você, certo? Para estar junto, para caminhar contigo. A gente quer caminhar com você ao longo não só do ano de 2025, mas enquanto existir vida, a gente quer estar com vocês, né? A gente quer procurar. Nós ficamos aí uns meses offline, podemos dizer assim, das nossas formações. Estamos retomando um novo formato, um novo jeito de fazer, né? Sem priorizar número, né? A gente quer priorizar interação, então contato, proximidade, estar junto mesmo, né? A gente tem ido para diversos lugares do Brasil e a gente acaba tendo esse contato com as pessoas ali que participam das formações. Isso é muito bom, é, né? Muito legal. Mas a gente só consegue fazer isso aí se nós priorizar esse contato. Então, por isso que a gente está colocando a essa rede social à disposição ali de vocês, para você estar com a gente, caminhar conosco, certo? Para ver que nós somos gente como vocês, somos pessoas como você, temos dificuldades assim como vocês têm, tá certo? Então a gente quer criar essa grande rede. Senão às vezes fica uma coisa muito artificial. Você olha ali, sei lá, um- uma live, alguma coisa ali tem, sei lá, 1.000 pessoas ali, sei lá, 500 pessoas, sei lá, o número, 10.000 pessoas. Mas a pessoa que está fazendo aquilo ali nem sabe que você existe, nem sabe teu nome. Você tá entendendo? A gente não, a gente quer ser diferente, a gente quer estar próximo de você, certo? Então, por favor, segue a gente lá no Instagram. Creio que já deu para você botar o nosso nomezinho ali e pedir para seguir. Que a gente quer seguir você. Todos que nos seguem, a gente segue de volta também, né, para a gente poder interagir, poder estar junto sempre. Bora lá! Mais um ponto. Incentive projetos colaborativos, projetos de colaboração. A gente tem muitos projetos, principalmente uma coisa muito legal de se fazer é você inserir toda a comunidade escolar. Então, por que não criar-se ali na escola a Semana da Educação Inclusiva? Né? Entende? Onde daqui a pouco naquela semana você vai falar sobre esse tema, né, de uma forma mais tácita, ali às vezes por palestra, ali de profissionais. E quando fala assim palestra, assim, diversos profissionais eles se dispõem ali a palestrar, ministrar formações ali de forma gratuita nas instituições, né? Nós mesmos, muitas vezes, a gente acaba fazendo isso. A gente faz isso bastante. Daqui a pouco, de acordo com uma agenda, a disponibilidade, sabe, mas tal escola precisa ali de alguém que fale sobre um determinado conteúdo, né? Se a gente tiver agenda, a gente vai com o maior prazer também, né? Às vezes, daqui a um pouco, que nem na outra semana nós vamos estar numa cidade chamada Santa Isabel do Oeste, né?
lá no oeste do Paraná, vamos estar ministrando para os gestores escolares. Então, o que acontece? Então, pessoas ali que daqui a pouco da proximidade, tiver alguma escola, gostaria que vocês viessem, dessem uma palavrinha com nossos professores, né? Tendo agenda, tendo encaixe, a gente vai com o maior prazer, né? Sem cobrar nada. Então, e assim como nós fazemos, diversos outros profissionais também fazem isso. Então, que daí você consegue trazer a comunidade escolar para ouvir falar sobre temas ali que muitas vezes eles não têm esse tipo de contato, né? Os próprios alunos, né? Você fazer ali momentos formativos ali inserindo os alunos ali de uma faixa etária às vezes superior, ali de sexto, sétimo ano você consegue inserir, ou daqui a pouco até para os pequenos, trazendo uma linguagem mais assim diferenciada, mais lúdica. Dá para fazer também muito legal isso. Outra coisa também muito importante, não economize na literatura e na arte, utilize, né, as artes, utilize a literatura, crie daqui a pouco uma feira de arte ali, de desenho, vamos dizer assim, muito legal, né, voltado com esse tema, onde você consiga inserir toda a comunidade escolar, ou mesmo um meio de literatura por meio ali de fazer uma redação, fazer um texto, né, criar textos, você consegue ali trabalhar ali atividades multidisciplinares, tá entendendo? Então você consegue inserir todos os alunos, né? Um concurso de desenho você pode fazer, busca um patrocínio no meio privado ali de sei lá, podemos falar assim, sei lá, um passeio no cinema, sei lá, um almoço legal, alguma coisa assim, coisa simples, né, que você pode estar dando como premiação para aquele que tirar o primeiro lugar no desenho, né? A gente inclusive estamos fazendo um concurso aqui com os nossos atendidos, né? Nós somos um espaço de atendimento multidisciplinar, então a gente atende crianças na parte da psicologia, da psicopedagogia, no atendimento escolar. Então todas as crianças estão participando, né, de um concurso que a gente está fazendo, que é a Duelo dos Traços, que denominado dessa forma. E deixa eu tomar uma água aqui. E aí cada um faz o desenho e vai ter ali a escolha do melhor desenho. Não são desenhos voltados para a educação inclusiva, né? Foi um mote diferente, mas você pode fazer, né, na sua instituição, né, um concurso de arte voltado com esse tema. Outra coisa muito importante é você celebrar datas e eventos. Então nós temos temos o Dia Nacional da Educação Inclusiva, temos ali o mês alusivo, né, ao TEA, temos mês alusivo ali a síndrome de Down, e vários outros, né? Então, por que não trazer com mais ênfase para essa escola? Por quê? Porque cada vez que você traz a data ela vai enraizando, né, na cabeça das pessoas. Então, tem alguns estados no Brasil onde ali a parte de festa junina ela é muito forte, outros um pouco menos, outros um pouco mais. Ou seja, porque foi algo que foi sendo inserido, batido na tecla, sempre. Então, daqui a pouco você que é um gestor escolar que está me ouvindo aqui, começar ali a fazer, sei lá, uma programação específica ali pro TEA, né? Vamos dizer assim, ali pro transtorno do espectro autista, voltado ali para celebrar essa data, celebrar, lembrar, enfim, né? Ou seja, no primeiro, segundo, terceiro ano, né, a comunidade escolar ela vai se dar conta, opa, sempre no mês de abril ali tem a escola ali relembra desse momento, relembra dessa data em específico, ou seja, celebra datas, celebra eventos, né? Que isso ajuda, de certa forma, a engajar a comunidade escolar ali e traz ali um apelo maior, tá entendendo? Ponto muito importante, fortalecer, né, a parceria com as famílias. Então é fundamental que a família esteja engajada nesse processo. Então é fundamental que
aconteça a troca de informação constante com a família, com o familiar, etc. Né? Porque só dessa forma você vai conseguir resultado efetivo. Só dessa forma, só dessa maneira. Só desse jeito você vai conseguir ali ter um resultado expressivo. Você está entendendo? Então, fortaleça a parceria com a família. A família não tem a família ali como um adversário, muito pelo contrário, tem a família como um aliado seu, né? Uma aliada sua. Tá entendendo? Vamos para o próximo ponto. Né? Agora, dentro da escola especificamente, né? Crie a sua escola daqui a pouco não tem nenhum cantinho da acolhida. Né? Daqui a pouco aquele aluno, aquela aluna que se desorganizou de alguma forma ali de um evento, de uma crise, vamos dizer assim, né? Tem um espaço ali, podemos dizer assim, acolhedor, onde você possa tirá-lo do contexto e levar ali para um espaço onde ele possa se acalmar, onde ele possa ali ser acolhido, né? Muitas vezes em momento de crise. Então tem um espaço, tem um local onde esse aluno ele possa ser levado caso ele se desorganize de alguma forma, porque muitas vezes o que acontece? Falando especificamente do TEA, mas entre outras questões também, ah, às vezes ali o seu aluno ele vai se desorganizar por um lápis que caiu no chão, mas ele nunca se desorganizou por causa de um lápis, é a primeira vez. Então o que acontece, né, com o TEA? É como se fosse um copo d'água. Ele vai carregando, carregando, enchendo, 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 enchendo. E às vezes aquele lápis que caiu no chão é a gotinha d'água que faltava para o copo transbordar. Então não foi o lápis, foi tudo que aconteceu, talvez ao longo de um dia ali, ou mais. Você está entendendo? Então, você daqui a pouco tomou todas as ações para evitar que acontecesse, mas aconteceu ali um infortúnio, né, do lápis que caiu no chão. Isso fez com que ele se desorganizasse, ela se desorganizasse. Então tenha um espaço acolhedor, um espaço que você possa levar ali o seu aluno para poder ser acolhido num momento de instabilidade. E eu quero aqui já encaminhar o desfecho, finalizar com uma frase, né? Essa frase ela é atribuída a Ignácio Estrada, que vai dizer o seguinte: se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, deve-se ensinar na maneira que ela pode aprender. Correto? Vou repetir para você aqui nessa noite. Se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinado, deve-se ensinar da maneira que ela pode aprender. Então, isso é educação inclusiva na perspectiva escolar. É a gente poder transmitir o conteúdo da maneira que ela consiga compreender, certo? Nosso formato das nossas aulas será um formato mais curto, mais objetivo, mais intencional. Deixa eu só cortar para mim aqui, voltando. Então, o que acontece? A gente vai ter nesse formato expositivo com slide, a gente vai ter ali outros formatos, né? Formato de entrevista, né? De conversa, de bate-papo mesmo. Que a gente tem aqui com nossos outros profissionais que trabalham aqui conosco, que atuam conosco, certo? Então, os formatos vão mudar. Então, hoje a gente fez dessa forma. Amanhã a gente vai fazer de uma outra forma, quem sabe? Ou seja, diversos formatos, né? Porque, enfim, a gente é inclusivo também na forma de ensinar, certo? Então, tem pessoa que gosta mais desse formato mais expositivo, pessoa que gosta mais de uma conversa, de um bate-papo, tem outra pessoa que gosta mais de utilização de um mapa mental, né? Enfim, várias formas, várias maneiras. De novo, eu vou deixar para você aqui, e agora eu já vou botar na telinha aqui. Deixa eu botar aqui mais uma vez. Eu vou encaminhando o meu desfecho. E eu vou deixar o recado importante. De novo, última vez. Você que não deu a sua presença, por favor, faça isso.
Tô lutando com o negócio. Agora sim. Beleza. Você que não registrou sua presença, vai ali no link fixado e faz isso. Registra a tua presença que você participou com a gente hoje, certo? Porque dessa forma nós vamos poder validar o seu certificado de 15 horas que vamos ofertar para você, disponibilizar de uma forma 100% gratuita, certo? Você vai receber alguma oferta? Com certeza, de outras formações que a gente tem, mas elas são, primeiro, opcionais e, segundo, não tem a ver com a nossa semana, certo? Se você participar dos 5 dias, você vai ter direito ao certificado de 15 horas gratuito, mas tem que dar presença nos 5 dias. Tem que estar conosco nos 5 dias, correto? Correto. Outros. Você que não seguiu a gente ali no Insta, segue nós lá no Instagram. A gente vai disponibilizar ali diversos brindes, diversas coisas assim para o nosso público, certo? E queremos ter essa proximidade, essa interação maior com você ali, certo? Então, segue a gente lá no Instagram. Compartilha ali com mais pessoas para que possa estar conosco também amanhã, certo? Dá a tua presença, beleza? Fica conosco, daqui a pouco vou compartilhar com alguém que vai vir amanhã. Mas ela não assistiu a aula de hoje, então ela não teria o certificado. Não, vai ter sim. Como? Porque a nossa aula ela não é retirada do ar, certo? Ela vai ficar aqui, a pessoa às vezes não consegue olhar ao vivo, mas ela olha num outro momento, e essa pessoa vai poder ali também dar a sua presença e também ali solicitar o seu certificado, se quiser, certo? Eu vou me despedindo nessa noite, vou agradecendo a presença de você, a disponibilidade de estar conosco. Obrigado de coração mesmo por você emprestar ali mais de uma hora do tempo, da rotina de você para estar nos acompanhando, correto? Amanhã nós estamos de volta, certo? Estamos de volta por aqui. Não sei quem vai dar aula amanhã, não sei. Não tenho de cabeça o cronograma, certo? Mas vai ter alguém aqui, não sei se será eu mesmo ou será outra pessoa, não me recordo agora, mas trazendo mais conteúdo, trazendo coisa relevante para você, certo? Eu vou indo nessa, vou lá e quero desejar para você uma boa noite, um grande abraço, certo? Fui, até mais.